Olá, estamos iniciando mais uma edição do Panorama. A seguir você confere os destaques de hoje. Caratinga se despede de Josefino Gonçalves, presidente da FUNEC. Produção de veículos cai mais de 27% em janeiro deste ano. Cidade das Palmeiras é cotada para a expansão de fábrica de cerveja. Primeiro Lira do ano aponta médio risco de arbovirose. Vamos falar também sobre as fortes chuvas no município durante esta semana. E ainda, fé e devoção. Templo da Divina Misericórdia será inaugurado após a Páscoa. Essas são as notícias que você acompanha a partir de agora. Nós vamos começar esta edição falando de um triste acontecimento desta semana. Faleceu na última terça-feira o senhor Josefino Gonçalves, empresário, presidente da Fundação Educacional de Caratinga e membro da Assembleia Geral desde a década de 1980. Na reportagem a seguir, você irá conferir uma homenagem feita a ele. Nos despedimos nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro, do ilustre Josefino Gonçalves. Senhor Josefino era membro da Assembleia Geral da Fundação Educacional de Caratinga e presidente de seu conselho diretor. Em 2020, assumiu a presidência da fundação e fez ainda mais. Sempre presente, acompanhou tudo, deixando uma marca evidente em toda a trajetória, de homem criativo, justo e dedicado. Dr. Armando Arregui, vice-presidente do Conselho Diretor da FUNEC, esteve ao lado de senhor Josefino e pôde vivenciar tudo. Um homem íntegro, um homem honesto, um homem que deixou assim marcas e exemplos, né? A convivência que tivemos com ele, né? Tivemos um profícuo aprendizado. Ontem mesmo, pela manhã, nós trocamos algumas palavras, pudemos conversar, e ele sempre dando conselhos, né, deixando mensagens de otimismo, né, mensagens de que é preciso continuar, que as coisas devem prosseguir. E o senhor Josefino, a característica dele era a humildade, a simplicidade e uma transparência, né? O senhor Josefino foi uma pessoa que marcou pela sua profunda e incontestável integridade moral. É um homem que deixa para a gente assim, uns exemplos inesquecíveis, né, que ficarão para sempre, né, marcados em nossa memória. Um homem muito religioso, um homem de fé, um homem que deixa um legado essa passagem dele pela Fundação Educacional de Caratinga. O legado dele é um legado de transparência, honestidade, integridade e firmeza, né? Que não tinha medo, que enfrentava os obstáculos e sabia superar com inteligência e com honestidade. Homem digno, de fé, gentil e extremamente devotado à família. Demonstrava carinho e amor incondicional aos filhos, netos e bisnetos. Prezava sempre pela união. Temos a certeza de que essas lembranças irão se perpetuar e produzir muitos e bons frutos. Durante sua trajetória pela Fundação Educacional de Caratinga também deixou marcas. Foi um espelho de muito aprendizado para todos os colaboradores e proporcionou grandes avanços no âmbito estrutural e educacional da instituição. O senhor Josefino, ele sempre será lembrado, né, por todos nós da Fundação Educacional de Caratinga, e ele foi um exemplo, né? Ele foi um exemplo e continuará sendo exemplo para todos nós, né? Um homem de um conhecimento vasto, mas de uma humildade e simplicidade muito grande, que ensinou a todos nós. Então ele deixa um legado para a FUNEC, e nesse período que ele esteve na presidência, muito nos ensinou. E o senhor Josefino tinha uma característica muito grande, que ele sabia reter aquilo que era bom. E ele era um observador.
Então ele observava as pessoas, observava cada situação e de tudo ele tirava justamente aquilo que era bom. Então isso é um ensino para todos nós e grandes, né, conquistas, né, durante todos esses anos da fundação, ele esteve à frente, ele participou e lutou incansavelmente, né, para a manutenção dessa instituição. Então nós só temos que agradecer a Deus pela vida do Senhor Josefino e por tudo aquilo que ele nos ensinou através da sua história de vida, dos seus conselhos e da sua atuação à frente da FUNEC. Josefino Gonçalves era um apaixonado pela vida. Caratinguense nato, contribuiu para o crescimento da cidade por meio de muito trabalho. Era empreendedor e um verdadeiro pioneiro. Começou a lutar pela Fundação Educacional de Caratinga na década de 80, época da antiga FAFIC. Monsenhor Raul Mota de Oliveira, ex-membro do Conselho Diretor, vivenciou por várias décadas as ações positivas de Josefino e lamenta essa perda lastimável. É um caminho inevitável, né? Mas sempre nós queremos adiá-la, né? Deixar para mais para frente, né? Hoje chegou o dia em que Deus marcou para o Senhor Josefino encerrar a sua caminhada aqui na Terra, né? A gente agradece a Deus pela vida dele, né? Tudo que ele fez, que ele realizou, não só para a sua família, mas para a sociedade de Caratinga, de modo muito especial para a Fundação Educacional de Caratinga. O meu contato maior com o Sr. Josefino foi através da FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga. Ambos pertencemos ao Conselho Diretor da FUNEC por muito tempo, né? Eu, desde a década de 80, que eu pertenci a esse conselho, até o ano passado, quando, pela minha idade, já tenho quase 93 anos de idade, né? Pela minha idade, eu pedi que me dispensassem. E o próprio Sr. Josefino foi quem se interessou por isso e deu todas as providências lá para que eu pudesse deixar e ser substituído por outra pessoa no conselho. Eu quero então agradecer muito a Deus pela vida dele, por tudo que ele foi e fez na sua vida. Gastaríamos horas e horas para apenas resumir sua história de vida, que teve uma de suas partes retratada no livro de sua autoria, Janelas da Vida. Só quem teve o prazer de conhecê-lo sabe bem o que estamos falando. Eugênio Maria Gomes, diretor-geral da UNEC TV e apresentador do programa Começo de Conversa, teve a oportunidade de entrevistar Senhor Josefino, que compartilhou de forma alegre e espontânea sua trajetória. Na frente e atrás das câmeras, um homem íntegro que pôde compartilhar experiências duradouras. Uma perda irreparável, né, para todos nós. Primeiro, como pessoa, né, Sr. Josefino era um homem gentil, cortês, um homem de fé, um homem devotado à família. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no Começo de Conversa e pude conhecê-lo mais a fundo, né? Ver atrás, no rótulo, né, que todos nós temos, a pessoa, o homem, e de fato, assim, uma pessoa boa de você se conviver. Eu tive a oportunidade também de participar com ele na sua obra, né, no livro que ele lançou, Janelas da Vida, onde ele conta a história de toda a sua família e acaba passando também por sua própria trajetória, né? E vai deixar saudade. Depois, no âmbito da administração, acho que é muito importante a gente falar isso, porque o Sr. Josefino, né, esse empreendedor que todo mundo conhece, um homem criativo, e assumiu a presidência da Fundação Educacional de Caratinga com muita firmeza, com muita justiça e ouvindo muito a Assembleia, né? A Assembleia com a participação ativa junto com ele tomando as decisões e fazendo-as cumprir junto com o Conselho. Então ele deixa um exemplo muito grande para nós. Vai fazer muita falta, mas o legado fica, né? O legado fica. Do homem justo, do homem de fé,
do homem temente a Deus, do homem família, do homem que administrava com muita justiça e com muita firmeza. A Fundação Educacional de Caratinga presta neste momento de lastimável tristeza os mais profundos sentimentos a todos os familiares. O seu exemplo de homem crente na palavra ajudará a aquecer os corações neste momento tão difícil. Aproveitamos a oportunidade para expressar os nossos sentimentos à família e aos amigos do senhor Josefino Gonçalves. E agora nós vamos falar de um início de ano atípico no setor automotivo. A produção de veículos caiu no primeiro mês de 2022. Um balanço divulgado pela Anfavea apontou o pior janeiro de 19 anos para a indústria automobilística. No mesmo dia em que o Banco Central apresentou um relatório apontando projeções de alta na inflação, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfavea, divulgou informações que expõem um contexto complicado para a indústria do setor. A produção de veículos caiu 27,4% no último mês, se comparado ao mesmo período do ano passado. O balanço aponta o pior janeiro em 19 anos na indústria automobilística. Além disso, o setor teve queda de 2.000 vagas de emprego. Os motivos da baixa na produção apresentados pela Anfavea estão relacionados com a pandemia do coronavírus, que afetou também os fornecedores e fabricantes. Sérgio é gerente de vendas e trabalha no ramo há 20 anos. Ele percebe na prática o que esse cenário significa. Hoje o cenário pós-pandemia ocasionou uma falta de matéria-prima para os automóveis, né? E, consequentemente, uma falta de produto. Então, a gente está vivendo uma falta de produto hoje no mercado, de produto 0 quilômetro, que ocasiona, às vezes, uma fila de espera, né? E os clientes migram, às vezes, para um carro seminovo. Isso tudo ocasionou aumento do preço, né, dos produtos, dos carros novos, dos carros usados e a pouca oferta. Na verdade, as pessoas estão querendo comprar, mas a gente, infelizmente, não está tendo produto para entregar. Os clientes hoje que quiserem adquirir veículo zero, eu acho que eles deveriam se antecipar as compras, né? Já fazer uma programação, porque hoje as montadoras estão pedindo aí na faixa de 120 dias, em média, para poder entregar um veículo zero. As tabelas de preços estão inconstantes e seguindo em alta com a valorização de veículos usados. Com essas tabelas subindo aí, né? O carro usado passou a ser investimento. A gente compra mais caro e também todo mês subindo a tabela, acaba vendendo mais caro um pouco. Por causa da questão de estar faltando o novo no mercado. Compra um carro usado hoje, amanhã ele já está custando X a mais, daqui a um ano ele já está custando X a mais. É uma situação que a gente não via há muitos anos, né? Acontecer de um carro usado valorizar. Muito pelo contrário, antigamente você comprava um carro usado, ele caía na tabela, hoje ele está valorizando a tabela. Então não deixa de ser um bom investimento hoje você comprar um carro, né? Tanto novo como usado, que ele está valorizando. A cervejaria Heineken está em busca de um local para expansão de suas fábricas em Minas Gerais. E Caratinga é uma das cidades cotadas para o empreendimento. O anúncio gerou campanha nas redes sociais. O plano de expansão do Grupo Heineken havia sido divulgado no final de 2020, com a construção de uma fábrica em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte. No entanto, a empresa desistiu de se instalar na cidade após alguns apontamentos sobre os impactos ambientais que a obra causaria. Em dezembro de 2021, o diretor de assuntos corporativos da cervejaria, Mauro Homem, declarou à revista Exame que outros locais estariam sendo avaliados em Minas Gerais. Cerca de 200 municípios se candidataram, dentre eles Caratinga. Por meio das redes sociais, a prefeitura manifestou estar aberta às negociações e apresentou alguns pontos fortes da cidade para o empreendimento. População acolhedora. Esta parceria
vai dar muito certo e vai fazer história para a cidade toda Minas Gerais. Temos espaço, temos água da melhor qualidade e vocês da Heineken têm a melhor cerveja do mundo. Tá vendo? Sucesso! Vamos sentar para conversar? Eu tenho certeza que vai dar negócio. Heineken, Caratinga vai ser a sua casa. Torcemos para que nossa cidade seja escolhida para sediar a fábrica e, com isso, possa gerar novos postos de trabalhos. O Departamento de Epidemiologia e Estatística de Caratinga divulgou esta semana os dados do último Lira, levantamento do Índice Rápido para Aedes aegypti. De acordo com o estudo, o município obteve avanços no combate ao mosquito em relação a períodos passados. O Lira foi elaborado na última semana do mês de janeiro. O resultado apresentou índice de infestação predial de 3,4% pelo Aedes aegypti. Isso significa que o município se encontra em situação de médio risco para arboviroses, que são as doenças causadas pelo mosquito, como dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Apesar desse médio risco, podemos dizer que nós tivemos um bom resultado se comparado a anos anteriores, onde já tivemos índices próximos a 6% neste mesmo período. Apesar disso, nós pedimos à população que continue colaborando, que continue recebendo os agentes de combate a endemias em suas residências e que a população faça a sua parte quando esses agentes não estiverem nas visitas em suas residências, para que a cada dia possamos ter índices cada vez melhores. Os parâmetros do Lira são estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Para ser considerado baixo, o índice deve estar em menos de 1%. Entre 1% e 3,9%, o risco de infestação é médio e acima dos 4% é considerado alto. Em períodos de chuva, aumenta a necessidade de prestar atenção aos possíveis focos do mosquito. Calhas, poças, caixas d'água, vasos de planta e outros locais que acumulem água devem ser constantemente monitorados. E por falar em período de chuva, um temporal pegou vários caratinguenses de surpresa na última quarta-feira e provocou apreensão pelo risco de enchente. Vídeos e fotos circulam nas redes sociais e mostram vários pontos de alagamentos na cidade. Neste local, por exemplo, situado na Travessa João Coutinho, em Caratinga, o córrego São João chegou a transbordar por alguns instantes. Próximo ao terminal rodoviário, também houve uma cheia. Na Praça Cesário Alvim, centro, um bueiro jorrava água e ocasionou um alagamento nas imediações. Apesar do susto, não houve vítimas e nem prejuízos materiais. É muito importante ficar de olho nos alertas emitidos pela Defesa Civil do município neste período. O Templo da Divina Misericórdia, que teve a sua construção iniciada há cerca de 2 anos, no ponto mais alto do bairro Santo Antônio, em Caratinga, será inaugurado após a próxima Páscoa. A conclusão do projeto é mais do que a concretização de um sonho, representa uma demonstração de fé e devoção. Construíram a capela no ponto mais elevado do bairro Santo Antônio. Esse foi o propósito da comunidade em 2019 e que está prestes a ser concretizado. O local se transformou em um símbolo de fé e devoção desde que um homem, que preferiu ter a sua identidade preservada, carregou nos ombros uma cruz da parte baixa da cidade até o alto do morro, em 2015. A penitência foi para pedir chuvas, já que estávamos em um período de seca e de crise hídrica. Coincidência ou não, pouco depois, as águas caíram, molhando o solo, enchendo o povo de esperança, alegria e reforçando a fé. O Templo da Divina Misericórdia começou a receber estruturas. E para celebrar tamanha doação, nada melhor do que a oração. No dia 17, no último domingo, fiéis participaram de uma pré-inauguração.
houve aquela peregrinação em que um caratinguense, que particularmente eu não sei quem é, se dispôs a peregrinar pela cidade de Caratinga com a cruz. Naquela época, no finalzinho de outubro de 2015, aquilo foi muito forte, foi muito marcante para nós. Na ocasião, eu lembro bem que não estava chovendo na região e essa peregrinação foi um ato de humildade e até mesmo um gesto de generosidade da pessoa que carregou a cruz com toda a população de Caratinga. Havia um desejo, mas as pessoas não sabiam exatamente por que aquilo ardia no coração. Depois, com o gesto desse peregrino, e aí pessoas começaram a ir para o monte. Desde então, muitas pessoas passaram a ir frequentemente ao local e, com isso, aproveitar para refletir e fazer as suas orações. Dezenas de fiéis se mobilizaram com o intuito de realizar o projeto de construção da capela. A obra já dura cerca de 2 anos, conta com a participação de voluntários e tem sido tocada graças às doações. Um trabalho que, por vezes, foi realizado aos finais de semana e, em muitas ocasiões, até mesmo durante a madrugada. Desde os primeiros passos, nas primeiras ideias, os projetos foram colocados para que fosse construída a capela. Estou junto com o pessoal. Não só eu, mas todas as pessoas que estão empenhadas na construção daquela capela estão trabalhando voluntariamente. Iniciou-se uma obra onde as pessoas, através dela, querem evangelizar, quer trazer mais pessoas, que as pessoas conscientizam da necessidade de estar louvando e glorificando a Deus. E ali eu vi um ponto muito importante para que isso possa acontecer. E vendo o empenho das pessoas, eu me ofereci e me sinto privilegiado por ser um servidor do Reino. O Alto do Cruzeiro, como o local também é conhecido, pode ser avistado de diversas partes da cidade e é marcado pela beleza trazida na iluminação da cruz, colocada bem no topo. Logo no início, esse casal de idosos, proprietário do terreno, que fica na Fazenda Bela Vista, decidiu ceder o espaço para a construção do templo religioso. Só tenho a agradecer a Deus por isso, né? Que me proporcionou esta riqueza espiritual na minha vida, na vida da minha família, né? E na vida de toda a comunidade que nos apoia, obra de Deus na nossa vida, uma realização divina, né? Então começou da fé e a fé remove montanhas, né? E então aí surgiu o interesse de construir a capela, foi falado numa capelinha. E depois, por causa do número de pessoas, cresceram o tamanho da capela, né? E fez o projeto foi feito por engenheiro e pela prefeitura. E daí veio a iluminação elétrica. Tudo através de doações? Tudo. Água da Copasa, tem lá também. E então começou assim, com doações, com a boa vontade do povo, a generosidade e o povo se oferecendo para trabalhar. E daí está lá hoje já uma capela quase terminada, com muita beleza, né? E tudo através mesmo de primeiro Deus, depois a união do povo, né? Deus, quando o rapaz colocou a cruz lá no alto, aí no domingo seguinte nós fomos lá em 8 pessoas e aí nós começamos a fazer aquele movimento, né? Aí fizemos a celebração lá e entre aquele grupo de pessoas nós combinamos de todo terceiro domingo do mês nós tá lá fazendo a celebração lá. E aí dessa celebração, todo terceiro domingo do mês nós vamos lá até hoje. E é sempre quando não tem missa, mas tem a celebração do terceiro domingo do mês às 7 horas da manhã. Desde o início das obras, todo terceiro domingo do mês, os fiéis caminham em peregrinação antes mesmo do amanhecer até a capela, onde são celebradas as missas,
em fase de conclusão, a obra do Templo da Divina Misericórdia ainda conta com o apoio da comunidade para finalizar o projeto. Precisa-se de doações para, dentre outros custos, a aquisição de bancos para a capela, que tem um custo aproximado de R$30 mil. Vai ser R$1.500 cada banco e precisa da generosidade do povo para aquisição desses bancos. A gente não pede um banco, a gente pede uma ajudinha para comprar o banco. A união faz a força, né? Então um pouquinho de cada cristão vai realizar na compra dos bancos. Hoje nós estamos construindo essa capela, que vão ter lá em torno de 20 bancos, para acomodar aí aproximadamente umas 150 pessoas a 180 sentadas, apesar de ter mais espaço no entorno. E tudo na base da boa vontade, na base da doação. E a gente faz um caderninho de ouro, faz uma rifa, faz um leilão, para conseguir, através das prendas ali e do envolvimento das pessoas, proporcionar um ambiente que seja um ambiente que proporcione dignidade para quem vai lá. Nesse local de devoção aí, nesse local que para nós, além desse ponto turístico, é um local que é sagrado. Para visitar o templo e participar das celebrações, você pode ir a pé ou até mesmo de carro, passando pela fazenda do Sr. João do Rufino, acesso pelo final do bairro Santo Antônio, já na MG 329. Um passeio que vale e muito a pena, não só pela vista marcante, inesquecível, como também por proporcionar um momento especial de oração. Ainda que você não aprecie pela fé, apreciar pela beleza que o local passou a representar, e aí eu repito, na realidade já existia, porém agora a gente consegue ver com outros olhos. Então tem esse lado que é esse encanto turístico também. Tanto durante o dia, se você for visitar, for apreciar, quanto à noite. E a cada encontro no terceiro domingo, geralmente a gente tem lá uma celebração da palavra aos terceiros domingos, há os relatos que são reais de processos meio de cura, de libertação de pessoas que, a partir daquele ponto, que é um ponto que para nós é um ambiente sagrado, conseguiram alcançar a graça. Quem tiver interesse em colaborar com essa obra de fé, basta fazer contato por meio do telefone 33 99978 9496. A inauguração da capela está prevista para o primeiro domingo após a Páscoa. Pode estar me procurando, né, que eu sou o tesoureiro. Eu trabalho no salão na Capitão Paiva, lá 134. Então todos que quiserem deixar uma contribuição, pode estar me procurando, pode estar deixando comigo, pode estar deixando também com o Beto, o Sr. João Rufino, ou aqui na Dona Geralda também. Pode estar deixando com essas pessoas que nós somos responsáveis por essas doações. Lá Deus, quando nós começamos a obra, graças a Deus, nós temos sempre arrecadado o que nós precisamos. Por assim, falta de dinheiro, Deus abençoou que nós não tivemos que parar com a obra. Porque lá tudo que nós fazemos, a mão de obra, lá tudo é voluntário. Então nós só compramos o material. Então aquela capela foi toda de doação, tanto faz do material como também a mão de obra. O Templo da Divina Misericórdia é uma demonstração de que quando se acredita e se trabalha em conjunto em prol dos mesmos ideais, o sonho realmente se torna possível. De que mais do que nunca, a união faz sim a força, e de que a fé, nesse caso, não removeu a montanha, como também se diz no popular, mas fez com que ela se tornasse um espaço de celebrar o amor, a espiritualidade, a cura e as graças. E agradecer ao povo, né, que vai lá, que vai para rezar, que vai para doar, que vai para trabalhar, que vai para visitar. Todos são bem-vindos. Queremos pedir a Deus que continue esta união bonita dos devotos que vão lá. E já muitas pessoas dizem que já alcançou graças através da peregrinação para lá.
Então, agora no momento é gratidão. A palavra é gratidão a Deus e ao povo. Nós temos que agradecer muito o Sr. João Rufino, a dona Geraldo, que além de ter doado para nós o terreno, e também tem esforçado muito com nós financeiramente, tem nos ajudado muito. Então, primeiramente, agradecer a Deus por eles, pela família deles, que Deus abençoe toda a família deles, que Deus proteja, né, dá muita saúde. E quando nós começamos, nem nós mesmo que começamos, nós não esperávamos de se ficar tão bacana, tão bonito, igual está sendo feito lá o trabalho. E é com esse exemplo de fé e devoção que nós encerramos o panorama desta semana. Acesse as nossas redes sociais para seguir conectado com as notícias. Esperamos você na próxima semana. Até lá!